colegas deputados, deputadas, presidente e todos que acompanharam e acompanham a sessão pela TVA, pela agência L também. Eu quero cumprimentar a todos e hoje falar de um tema que nos entristece muito, entristece sobremaneira e devemos tratar com muita seriedade. Hoje, exatamente hoje, nós estamos recebendo um raio-x atualizado da situação da educação brasileira. Se fosse para nós fazermos uma analogia com a área da saúde, que estava, inclusive, sendo tratada anteriormente pelos parlamentares, eu diria que esse raio-x apontou um quadro nada saudável para o nosso paciente. Daqueles que fazem a gente sair do ambulatório, curvados de tanta preocupação. Um quadro que exige intervenção, até mesmo, abre aspas, cirúrgica. Tratamento contínuo, de longo prazo para uma recuperação efetiva. Hoje foi divulgado o Anuário Brasileiro da Educação Básica, publicado nesta terça-feira pela ONG Todos pela Educação, em parceria com a editora Moderna, revela o saldo negativo de uma dívida historicamente acumulada pelos nossos governantes. E eu quero falar com muita tranquilidade, porque nos últimos anos nós presenciamos investimentos elevados em educação. A ponto de 2008 a 2013, os investimentos em educação, se relacionados ao PIB brasileiro, saltaram de 4,9% para 6,2%, segundo dados do próprio INEP. No entanto, a educação é uma daquelas áreas que, se houver ruptura, se não houver continuidade, não se constrói uma nação que efetivamente faz o seu dever de garantir o acesso à educação de qualidade. Então, que ninguém diga, mas deputada, no teu governo não teve investimentos. Teve. É só olhar os números, né? Os números do PIB, os números do orçamento. Mas não é possível recuperar uma dívida histórica de mais de 500 anos de negação deste direito fundamental, massacrando professores, desvalorizando a carreira, não reformando as escolas, não garantindo atendimento em creche, acesso ao ensino superior, se depois um governo entra e entende que tem muito dinheiro na educação. Então, aqui está um grande equívoco, achar que o Brasil tem dinheiro demais investido em educação. E eu quero trazer aqui alguns números. Vejam como nós estamos remunerando os nossos professores brasileiros, que têm a tarefa de educar. O salário de um professor do ensino infantil ou da educação infantil no Brasil é considerado, entre 33 países, a posição 30ª, ou seja, nós só estamos melhores que 3 países, estamos lá no final da fila. Quando nós consideramos o ensino fundamental e médio, o Brasil está na última posição em termos de remuneração aos profissionais da educação. Quando a gente considera os países da OCDE, que são em torno de 35 países, nós temos Luxemburgo com 79.551 dólares o salário inicial. A Suíça, 71 mil, arredondando aqui. A Alemanha, 63 mil. A média da OCDE é de 34.943. A média da Europa, 33 mil, arredondando. Deveria ser 34 mil, arredondando. E o Brasil está na 40ª posição, bem lá atrás, se a gente considerar os países que foram avaliados, comparando com a OCDE. O Brasil está com 13.971 dólares. A remuneração inicial, né, em média, de um professor. Então, quando a gente considera isso, não tem outra coisa a não ser analisar que há uma consequência muito grande para a educação brasileira.
Primeiro lugar, é de cada 10 professores no ensino fundamental, 4 não têm informação adequada ao que ensinam. Então, nós temos um problema concreto aqui, que muitos professores ensinam uma área, mas não são habilitados para tal área. É como se eu fosse ser médica e não tivesse formação em medicina. É tão grave quanto. Pode passar. 43% dos municípios brasileiros gastam menos do que o mínimo satisfatório em educação. E aí tem um dado que é bem importante dizer. 43% dos municípios brasileiros gastam menos, que é o dado identificado pelo movimento Todos pela Educação, que estima um valor de R$ 4.300 por ano, considerando um estudante do ensino fundamental da zona urbana que estuda num tempo parcial, não integral. Ou seja, menos de R$ 360 por mês. Agora, eu quero perguntar aos telespectadores, aos ouvintes, o que uma escola da rede particular daria conta de fazer cobrando R$ 360 de mensalidade. E ainda há quem diga que o problema da educação é não é a falta de recursos. Mas quase metade dos municípios brasileiros não investem sequer 340 ou 360 em mensalidades por aluno. E há quem queira colocar a culpa dos resultados baixos das nossas pobres crianças e adolescentes nos nossos professores. A culpa é do professor. A culpa é do professor que não ensina adequadamente, sem considerar a remuneração, sem considerar as condições de trabalho, sem considerar a habilitação, ou seja, a formação dos professores. Por isso, é com muita tristeza que nós analisamos esses dados, que são dados que apontam que o Brasil está regredindo do ponto de vista dos investimentos em educação. A nossa meta no Plano Nacional de Educação, eu inclusive participei muito desse debate nos últimos anos, era continuar o crescimento do PIB. Nós passamos de 4 para 6 e até 2024 temos que chegar em 10% do PIB em educação. No entanto, alguns economistas que não entendem nada de educação se dão ao direito, deputado Rodrigo, de dizer que temos muito dinheiro já em educação. Não consideram que tem crianças neste exato momento de 0 a 3 anos fora da creche em Santa Catarina. Não consideram que tem dezenas, centenas, milhares de estudantes em Santa Catarina, abandonando a universidade porque não tem bolsa permanência, bolsa de estudo. Desconsideram que nós temos em Santa Catarina 1/4 da população de jovens em idade do ensino médio que não estão frequentando o ensino médio. Desconsideram que hoje a carreira do magistério não é nada atraente para um professor. Às vezes eu visito escolas e eu pergunto para os alunos do ensino médio: quem aqui quer ser professor? Levante a mão. É triste. 1, 2, e ainda todos os demais ficam ridicularizando por essa escolha. Então, quero dizer que isso é muito sério. Por isso, nós estamos tratando do financiamento da educação com tamanha responsabilidade. Fundeb vence o ano que vem. Esta casa, por nossa proposição, foi proponente do primeiro encontro nacional que discutiu um Fundeb que tenha um complemento da União maior, que era 10% e nós queremos ter, no mínimo, 40%. Para a gente reverter essa situação, com a ajuda da União aos estados e municípios. Municípios brasileiros hoje
tem uma diferença de até 7 vezes o investimento por aluno no financiamento da educação. É visível, nós visitamos municípios, a gente vê o quanto o prefeito valoriza a educação e o quanto outros não valorizam. E o quanto há estados que valorizam a educação e o professor e há estados que não valorizam. Então, fica aqui o meu registro lamentável, mas a luta em defesa da educação continua.